gente, a gente vai começar, né, na verdade, nosso último encontro aqui nesse auditório de hoje, do dia de hoje, sexta-feira. Esse formato aqui desse espaço tem um formato, acho que vocês já entraram em contato com a proposta do festival, né, que está trabalhando 4 dimensões de produções de mulheres em 4 áreas específicas, que são os diálogos, as reflexões sobre questões que envolvem a vida das mulheres, a produção artística e cultural, a produção do empreendedorismo e a produção do ativismo social. Dentro dos diálogos, que é um dos nossos, desse que nós vamos começar agora, a gente chamou de Fórum de Vivências. E, na realidade, todos os encontros dentro da dimensão dos diálogos, a gente tem buscado trabalhar uma perspectiva de que as pessoas que estão aqui na frente falam, né, enfim, dão o seu recado, mas, de alguma maneira, a gente estabelece algum diálogo, né, a ideia de como é que a gente abre também para as pessoas participarem, né, e, de alguma maneira, fazerem parte também desse processo de quem está aqui na mesa. O nosso encontro aqui, ele tem essa ideia de pensar o Brasil de hoje para as mulheres e as perspectivas que nós temos como mulheres no momento em que nós estamos vivendo. A gente está com uma questão que a Bel Juruna, ela estava aqui o dia inteiro e a gente não está achando ela para chegar aqui para o encontro das 18 horas. Ela já participou de outras atividades durante o dia de hoje, mas eu acho que a gente vai começar, para não atrasar, porque a gente só tem 1 hora aqui, nessa vivência aqui. Então, assim, esse painel aqui, esse diálogo, essa conversa, a ideia era que a gente pudesse pensar quais são as questões que estão afetando as mulheres hoje, do ponto de vista da sua sobrevivência, do ponto de vista da sua atuação política. E a gente pensou um painel aqui em que a gente pudesse ter uma mulher negra, uma mulher branca, uma índia, enfim, tentar trazer uma diversidade de mulheres justamente para estar pensando isso a partir da perspectiva dessas mulheres, do lugar que cada um está e também das lutas que empreendem no seu cotidiano. E aí a ideia é que a gente possa incorporar, né, quem está aqui na plateia, nessa perspectiva desse olhar dos desafios que nós, como mulheres, temos hoje. A gente vem de um momento, né, político no qual as mulheres enfim, tiveram uma voz, assumiram um protagonismo político muito importante aqui no Brasil, e, né, os movimentos que nós tivemos em torno das eleições, o papel que as mulheres tentaram cumprir nesse processo foi muito interessante. E esse painel ele foi pensado justamente para colocar uma luz nessa questão de como que as mulheres, quando elas se organizam, com a força que elas têm quando elas, enfim, trazem as suas vozes. Então, eu queria pedir para a Luciene começar. A Luciene Lacerda, ela mesma vai se apresentar. A gente também tem esse formato das próprias pessoas se apresentarem do jeito que elas quiserem se apresentar. Então, pedir que ela se apresentasse e falasse um pouco da sua trajetória e da sua perspectiva de como é que você está vendo o momento que nós estamos vivendo no Brasil para as mulheres. Então, boa noite. Bom, eu sou Luciene Lacerda, sou psicóloga aposentada da UFRJ, sou uma feminista negra, milito no Instituto Búzios e no Fórum Estadual de Mulheres Negras, e discuto, vejo pesquiso, né, sou uma doutoranda da educação, fiz mestrado em saúde coletiva, e sempre vendo os olhares que tenham a ver, juntando a militância com a perspectiva acadêmica. E, então, estamos aqui nesse momento de que a gente estava
ascender de políticas, encaminhando algumas das questões, aprovando algumas políticas com muitas limitações, mas atualmente a gente está na expectativa do respirar para pensar como vai ser o amanhã, né? O que será o amanhã? Responda quem puder. Nesses tempos duros em que o aumento do fascismo se colocou concretamente com uma eleição, e dessa vez legítima, de um fascista, né, e que se colocou muito abertamente contra qualquer questão ou política feminista, colocou muito abertamente com uma concordância efetiva do racismo, um desrespeito a quilombolas, a indígena, às mulheres de uma maneira geral. E a gente está num ponto desses de que, se antes o politicamente correto era algumas vezes zombado por alguns setores, a gente está num momento em que nem isso mais está colocado, né? A gente está num tempo em que a morte das mulheres, em especial das mulheres negras, está colocado sem nenhuma política de reversão desse quadro. A gente está num tempo em que o reaparecimento de várias doenças muito, como tuberculose, como algumas das questões que já estavam quase indo, mas estão retornando. Então, ao mesmo tempo, a gente está no momento em que a diminuição do financiamento e a proposta já colocada de que vai diminuir mais ainda, vai colocar essa população, a população pobre, absolutamente em risco, talvez, numa política concreta de extinção. Se o filho desse que foi eleito presidente já colocava aqui uma política de esterilização de mulheres, diminuição da idade, colocando que aí sim ia diminuir a pobreza, ia diminuir a violência, porque coloca abertamente algo que o ex-governador Cabral também colocava, de que, afinal, se devia ter o aborto para essa população, porque essa população que coloca a violência, que são das mulheres negras, a violência no seu ventre. A gente está num tempo de diminuição de escolas noturnas. Isso significa, para a vida das mulheres negras, que são aquelas que estavam saindo do ambiente escolar para cuidar de filhos, para cuidar de parentes, para cuidar de alguém, para ir trabalhar, isso significa um ataque direto nessa política pública. A gente está num tempo também de que há uma necessidade grande de reaglutinação desse movimento para que a gente possa dar algumas respostas de literalmente viver. E que acho que, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem no Rio de Janeiro algo que nunca se deu, um aumento de parlamentares negras sendo eleitas. Se isso é algo absolutamente importante, isso significa que a guerra vai ser grande, porque os mais votados foram justamente os que lutam contra isso. E uma votação importante, grande, em que vai ser explícita e mais violenta essa guerra. A gente estava no momento de discussão, inclusive, de reforma política, em que a proposta era alternância, né? Uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, que foi diminuindo para 30%, que foi diminuindo uma proposta que já não se coloca, que apresentava esse número de possibilidade de entrada de mulheres
que sim, eu estou falando do parlamento, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que as políticas, as aprovações são feitas por aquelas pessoas que estão lá. E, nesse momento, uma grande maioria é da bala, é da Bíblia, e que é homem, branco, e agora um fortalecimento do fascismo vão ser essas pessoas que vão votar e aprovar ou retirar várias das políticas que a gente estava aprovando numa ascensão. As mulheres negras fazem esse ano 30 anos do seu primeiro encontro, vão se reunir esse ano e têm a possibilidade de discutir o que vão ser os próximos 30, porque essa reunião vai ser importante, essa reaglutinação vai ser importante. É uma pena, realmente, que a Bel não esteja aqui, porque a vida para a população indígena, para as mulheres indígenas, vai ser, de fato, algo muito duro. Hoje em dia, a gente já não sabe mais o que é fake, o que é a notícia verdadeira, mas a gente já sabe que vai ser colocada de forma muito difícil. Acho que é um momento em que a gente precisa reunir mulheres de todos os segmentos, saber que a luta é coletiva, a gente precisa lutar de modo para todo mundo. Há um momento, inclusive, que a gente estava no STF de discussão sobre a pauta do aborto, uma pauta que, para nós mulheres, apesar de mulheres negras, é uma questão absolutamente importante, porque somos nós que mais morremos, ainda há uma limitação que precisa ir adiante, um passo além disso, porque só fazer a descriminalização, apesar de ser importante para deixarmos, porque somos nós, a maioria das que vão ser presas, nessa descriminalização, embora seja retirado como crime, ela não coloca de forma positiva a possibilidade da legalização, porque essa é a questão principal para um segmento de mulheres que não tem o dinheiro para pagar o preço de um aborto. Então, deixa de ser crime, mas não responde à necessidade da legalização pelo SUS. Então, é preciso que isso se reveta em uma discussão importante pelo número grande de mortes que a gente tem. Então, temos um olhar de um segmento geral, né? Porque, se, ao mesmo tempo, há uma pessoa que vai responder tanto pela agricultura como pela questão do meio ambiente, sabendo que isso delimita várias das terras para esses segmentos, como quilombolas e indígenas, e que, mais ainda, para as mulheres negras e para as indígenas. Porque, quando a gente fala do racismo ambiental e do segmento ataque a esses setores, são esses segmentos que mais são atacados, principalmente porque, na contaminação de determinados lugares, ou quando se vai se pensar de que terras, que olhares, é sempre a mulher que está respondendo ali, ou na cultura, ou seja, dentro de casa, no que vai ser contaminado. Porque mesmo os trabalhadores que estão nesse lugar, em terras em que são colocados os agrotóxicos, que já estão permeados por uma política que permite um ataque maior, são as mulheres que vão lavar essas roupas que são mais contaminadas. Então, a permissão disso, um olhar que vai ser mais ainda feito, quer dizer, a liberalização direta desse lugar vai afetar muito mais as mulheres. Então, a gente está, nesse momento, se precavendo. Acho que é um momento em que há um pensamento da aglutinação da luta, mas também de preservação e uma tentativa de olhar com mais cuidado onde estamos, onde olhamos, o que falamos. Mas essa é uma questão que não pode impedir
a luta junta e não pode impedir que emudecemos sobre isso. E ainda mais quando se fala muito pela paz. Mas, como já se falou, paz sem voz... e aí não dá para ser dessa maneira. Então, temos muitas coisas a ver sobre isso. Esse é um momento de troca importante, porque a gente vai precisar de muitas delas para enfrentar o próximo período. Vai ter um ataque direto a políticas na universidade também, o se calar, porque, afinal de contas, falar sobre qualquer outro tema que seja colocado como ameaça, inclusive, de filmar, né? Os professores que estão lá e vão falar sobre criticidade, que vão fazer o olhar mais crítico ou um pouco mais à esquerda. Então, vai ser um ataque geral, pensando nas políticas que já acontecem dentro da universidade, né? Que, muitas vezes, por exemplo, o falar, o olhar de discussões que envolvem o feminismo, discussão que envolvem as políticas raciais, são olhadas com certa descrença e desrespeito no interior desse próprio lugar. Lembrando que nenhuma academia é isenta e, muitas vezes, é colocada sobre uma situação de calar sobre essas questões. Então, vão ser muitos lugares, espaços e pessoas em que a gente vai precisar aglutinar sobre isso. Então, respiremos, relaxemos e nos aglutinemos, porque a gente vai ter muita coisa para fazer no próximo período. Obrigada. Clarice. Boa tarde ou boa noite, né, já. Primeiro, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar junto com a Luciene e esperamos que a Bel apareça antes do final do debate. Bom, meu nome é Clarice, eu sou uma militante feminista há uns mais de 10 anos. Sou professora na Universidade de Integração Internacional Luso-Afro-Brasileira, a Unilab, que é uma universidade muito especial, foi criada em 2011. Ela tem 2 campos, né? Vou tirar uns 2 minutinhos para falar da Unilab, porque a gente precisa reconhecer esses projetos tão fundamentais para a educação e tão ameaçados aí nessa conjuntura, né? Então, a Unilab ela foi criada em 2011. O primeiro campus dela foi no Ceará, em Redenção, foi uma das primeiras cidades a abolir a escravidão no Brasil. E a gente tem um outro campus, que é o campus de São Francisco do Conde, na Bahia, que é onde eu sou professora, servidora pública aí. Numa universidade, então, que a gente tem metade das vagas para estudantes que vêm dos países africanos de língua portuguesa, né? E a gente lá, no campus dos Malês, em São Francisco do Conde, temos só cursos de humanas, bacharelado em humanidades. Então, todo o projeto pedagógico da universidade é um projeto interdisciplinar, um projeto centrado na descolonização do saber, né, que traz a ideia dos estudos diaspóricos, estudos africanos, estudos afro-brasileiros, e tenta, então, construir uma outra base de pesquisa e extensão que realmente valorize as nossas raízes afro-brasileiras. Então, e que está em ameaça, né? É um projeto que a gente já vem com uma série de ameaças, inclusive há várias movimentações de fechamento do nosso campus. Então, também é uma tarefa minha ir em todos os espaços e dizer que o campus dos Malês resiste, assim como o povo brasileiro está resistindo aí nesse momento, né? Eu sou da área da ciência política, então eu vou trazer aqui, tentar dialogar junto com a Luciene, que eu acho que trouxe
muitas, né, assim, das dimensões concretas do que vai ser esses desafios aí dessa conjuntura, né? E então, assim, a minha ideia é falar um pouco do que significou, né, essa guinada, esse neoconservadorismo liberal, enfim, o fascismo, o que é que a gente pode denominar esse projeto vencedor das eleições desse último período, mas que já vem se organizando aí desde o final da Segunda Guerra Mundial, né, numa certa coalizão político-ideológica que organiza outros países do mundo, né? Então, tentar pensar isso, como que isso traz uma ofensiva, né, exploradora e opressora, e o que isso significa para a vida das mulheres, né? Então, assim, na verdade, eu acho que a gente ainda está numa ressaca, né, desse momento dramático. Acho que as forças progressistas brasileiras lutaram muito, né, têm lutado significativamente, e as mulheres têm tido um protagonismo muito importante nessa resistência, né, desde a história do Brasil, mas, concretamente, que eu estou falando mais do período pós-golpe, enfim. Então, a gente ainda está tentando fazer a análise de como que a gente chegou até agora, né, até aqui, e como que a gente conseguiu ainda estar num pesadelo desse tamanho, né? Eu acho que alguns elementos as analistas, as mulheres de luta têm construído, né, que é justamente pensar que esse projeto ele é um projeto colonialista, patriarcal, né? Ele representa, né, o Juarez Guimarães, que é um cientista político da UFMG, trouxe vários elementos no último texto dele que acho que são muito interessantes, né? Ele traz um elemento americanista do Bolsonaro, uma ideia calcada nas religiões neopentecostais e uma certa teologia da prosperidade dessas religiões, um fracasso do liberalismo também, do ponto de vista do PSDB, como esse partido, né, que tentou aí organizar uma frente liberal no Brasil. E ele diz, então, que o Bolsonaro e esse projeto ele tem sucesso por alguns elementos de derrota da esquerda, principalmente no debate da segurança e no debate da corrupção, e também na revanche das nossas conquistas dos últimos períodos, né? Principalmente no aumento dos direitos sociais e do trabalho, e de fortemente um questionamento das relações patriarcais e racistas no Brasil, e de uma subversão das relações Casa Grande-Senzala do último período, né? Então, para ele, há uma certa fascistização da sociedade do Estado, né, que envolve militarização política, criminalização da esquerda, ataque à liberdade de expressão, de ensino, enfim, e uma moral conservadora muito forte, né, muito racista e misógina, né? O que eu queria chamar a atenção desse processo é que há, então, um certo casamento entre uma agenda neoconservadora e uma agenda neoliberal, né? E, a princípio, liberalismo e conservadorismo não necessariamente são tradições de pensamento político que são tão afeitas assim, né? Então, esse casamento é meio desorganizado. Quer dizer, ele tem se reorganizado, mas não necessariamente tem princípios que são coincidentes, né? Então, o que a gente tem visto é que esse casamento entre neoconservadorismo e neoliberalismo ele está muito envolvido numa disputa dessas políticas redistributivas, do aumento da capacidade, né, de direitos sociais, de direitos trabalhistas. Então, o que eu queria chamar a atenção é que essa coalizão ideológica política que envolve conservadorismo e uma liberalização do mercado, ou seja, que
envolve uma ideia uma crítica ao Estado, um anti-estatismo, uma liberalização do mercado, a ideia de que o mercado é o centro e vai resolver os nossos problemas e conflitos sociais, ao mesmo tempo combinado com uma agenda conservadora, que o que é uma agenda conservadora? Uma agenda calcada na ideia de ordem, família, religião e mercado, né? Tradição, hierarquia, estabilidade, autoridade. Então, esses dois conjuntos de pautas, de agendas políticas, elas se casam justamente para conseguir fazer com que essas conquistas dos nossos direitos, dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais, da ideia de redistribuição, da ideia de igualdade material, igualdade política, igualdade social, de que essa agenda, então, ela vem fortemente contra todas essas agendas, todos esses avanços, e, principalmente, esses avanços também do ponto de vista do reconhecimento, ou seja, de uma pauta feminista, de uma pauta de liberdade sexual, de uma pauta de igualdade racial, é muito forte, né? Então, há um forte processo de uma crítica a esses avanços. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa entender o que é esse movimento para também ter as armas para destruir ele, né? E acho que é preciso, então, combinar uma resistência, tanto no campo das identidades, da cultura, né, de combater o fascismo, de tudo isso que ele representa, do colonialismo, do patriarcalismo, como também a gente fazer uma forte resistência anticapitalista e anti-neoliberal, ou seja, de que essa agenda, o conservadorismo, ele acaba tornando essa agenda que é tão privatista, que é tão contra direitos trabalhistas, tão contra direitos sociais, de alguma forma mais palatável e mais organizada, haja visto que a gente sabe que, no Brasil, não há uma legitimidade majoritária dessa política neoliberal, tanto é que o golpe acabou com 4% de aprovação. Né? Então, quer dizer, foi preciso uma agenda muito conservadora e muito fascista para que essa agenda neoliberal também se organizasse e tivesse algum sucesso eleitoral, coisa que isso não aconteceu, tanto é que o golpe veio aí justamente nessa tentativa. E aí eu acho que, então, é preciso a gente combinar uma resistência feminista, antirracista, anticolonial, que seja combinada entre reconhecimento e redistribuição. E aí eu acho que é importante falar do ponto de vista do papel das mulheres organizadas no Brasil, né? Então, o século XXI, a gente tem visto assim primeiro um processo muito importante de identificação do feminismo, isso é muito interessante. Também de uma pluralização muito forte das atrizes, das pessoas que estão na luta feminista, que estão numa luta feminista popular, uma luta feminista que liga as mulheres do campo, da cidade, as mulheres dos terreiros e dos quilombos, das mulheres das periferias e as mulheres das universidades, das mulheres jovens, das mulheres idosas. Então, é um campo do feminismo muito importante, muito plural, muito resistente do ponto de vista das ruas, né? E, sem dúvida, assim, acho que a gente pode pensar a Marcha das Margaridas, né? A Marcha das Mulheres Negras, a Marcha Mundial das Mulheres, só para dar uns 3 exemplos de como que essas mulheres têm se organizado nas ruas, têm construído uma resistência, um setor do campo progressista, que são as mulheres, tem puxado as lutas de resistência, né, chamando o conjunto das forças progressistas para a luta política, resistindo, né, foram as primeiras que fizeram Fora Cunha, foram as primeiras que foram dizer que esse projeto neoconservador e neoliberal era ruim para toda a humanidade, né, e que nós, o corpo das mulheres estava ali
ali na ponta de lança desses projetos, né? Foram as mulheres que deram a cara a tapa aí contra o Bolsonaro, fazendo uma forte campanha fora ele não, né? Fora todos esses misóginos, racistas. E, de fato, eu acho que a gente tem construído um feminismo no Brasil que conecta essas pautas, então, que oferece uma ideia de bem viver, e essa ideia de bem viver, né, como foi insígnia da Marcha das Mulheres Negras, da Marcha das Mulheres, da Mundial das Mulheres, como esse projeto político que é fundamentalmente anticapitalista, fundamentalmente anticonservador, coloca no centro a ideia de que não é o lucro que deve organizar a organização da economia, do trabalho e a lógica das pessoas, mas sim o bem viver, né? Que coloca que a liberdade sexual é fundamental, a liberdade de vida, que as formas de vivência da sexualidade devem ser respeitadas e garantidas, e que, de fato, igualdade e liberdade são o centro das nossas disputas atuais. Então, acho que é nesse caminho que nós temos que seguir, apesar do pesadelo que nós vivemos, mas que a gente tem capacidade de construir um projeto, de fato, libertário. Então, antes de passar para 3 intervenções, perguntas, enfim, outras vivências, outras experiências, como eu falei inicialmente, talvez fosse interessante, na volta, vocês falarem um pouco de perspectivas, né? Que é um pouco... A gente vive um cenário que eu acho que foi bem retratado por vocês, do ponto de vista do que nós vivemos hoje, né? Qual o nosso cenário, mas pensando numa ideia de resistência estratégica, né? E as mulheres têm um papel muito importante nisso, né? Eu acho que as lutas históricas que as mulheres empreendem, elas mostram essa força. Eu acho que muito do que a gente avança de direitos, não só para as mulheres, mas, de uma maneira geral, na sociedade brasileira, a gente tem as mulheres protagonizando isso. Então, seria interessante pensar, talvez vocês, na fala de vocês, porque a gente não tem muito tempo, falar um pouco do que vocês estão sentindo e pensando, cada um a partir do seu lugar, sobre como é que a gente vai construir essa resistência estratégica, que estratégias nós vamos pensar para continuar fazendo o que nós fazemos, né? A gente vai continuar fazendo. Então, como é que a gente vai poder, de alguma maneira, pensar em ações concretas para essa luta, enfim, se fazer, apesar do fascismo, apesar de tudo que a gente está vendo aí, né, do conservadorismo que vai caracterizar a nossa sociedade aí, pelo menos nos próximos 4 anos. Então, eu queria abrir para vocês, para, enfim, 3 intervenções. Pega ali o microfone. Ó. Desculpa, eu esqueci o seu nome, mas... Clarice, você falou do movimento do Ele Não, e eu me lembro muito bem que, quando, no dia mesmo do movimento, a gente estava lá participando e tal, quando a gente foi ver a reportagem na televisão, e eles diziam no dia seguinte, inclusive, também, pois as mulheres foram para a rua e com um discurso, né, contra o candidato Bolsonaro, e misteriosamente ele aumentou o seu percentual de votantes, né? Eles fizeram aquelas análises, eu me lembro que eu acompanhei as análises, os cortes da pesquisa, e diziam como é que as mulheres... ele aumentou o número de votantes de mulheres, o percentual de mulheres que estavam aderindo à campanha dele aumentou. Então, esse seria um aspecto. Eu ia perguntar também da perspectiva, ela já apontou. E a segunda questão é assim: de que forma o movimento das mulheres pode participar ou pode colaborar com essa questão do que eu acho que é central,
assim, fulcral para mexer nessa política, que é esse movimento da escola sem partido, que a gente vê que está acontecendo desde o ano passado, e agora eles estão tentando, de todas as formas, aprovar ainda nessa legislatura. A gente está vendo, a coisa está na Câmara dos Deputados, eu acompanhei a sessão e fiquei assim, impressionada, né, com o discurso do relator e os discursos, e a maneira como as pessoas, a deputada Érica Cocai rebatendo e as pessoas rebatendo. Então, como é que as mulheres, o movimento de mulheres, ou é possível que as mulheres, né, o movimento de mulheres, participe desse momento? Porque o Escola Sem Partido é fulcral. Entrar na escola e silenciar todos os professores, porque a questão da universidade, né, ela foi a primeira. A gente viu que antes, dentro até da própria eleição. Mas agora, entrando na escola, vai silenciar. E o pior, porque no período da ditadura, eu estudei no período da ditadura, a gente sabia que tinha gente fiscalizando, mas era um estranho. Agora, eles vão minar a relação professor-aluno, porque o aluno vai ser o espião do professor. Então, como é que as mulheres podem, ou se podem, participar nesse projeto? Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Luciene. Queriam se apresentar? Eu esqueci de pedir, por favor. Desculpa. Boa noite. Meu nome... Parece que parou de funcionar. Meu nome é Aline. Oi. Desculpa. Meu nome é Aline. Sou estudante de jornalismo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Luciene. Nós, enquanto população negra, né, atualmente nós somos a que mais morre no Brasil por morte violenta. E eu gostaria de saber qual a sua perspectiva com relação a isso, às mortes violentas da população negra para o próximo governo, para o próximo ano. Você acha que isso vai melhorar de alguma forma? O reforço à militarização e ao armamento vai surtir algum efeito, ou pelo menos o efeito que ele acha que vai surtir? Enfim, eu gostaria de saber sua opinião a respeito disso. E eu tenho mais uma outra também. Paralela a isso, de que forma que você acha que isso surte... se isso surte algum efeito nas mulheres colocando pessoas no mundo, né? Tendo filhos ou não, se isso surte algum efeito no fato das mulheres terem ou não vontade de serem mães e tal. O nome que eu... Denise. Boa noite, meu nome é Nicole. Eu tenho 2 filhos. Eu adoro botar filho no mundo, porque eu acho que eu sou uma ótima mãe, então pretendo realmente mudar o mundo, botando gente boa aí, enfim, participando. Eu procuro participar ativamente da educação dos meus filhos, a creche que eles estudam, são pequenos. Convido muito os pais a participarem do processo, eu aprendi muita coisa lá, e a gente produz conteúdo juntos. Então, vejo lá também como um espaço de união, como você falou, da gente se juntar para resistir. E você falou da economia, da gente não deixar o lucro acima de tudo. Sexta e sábado teve o Colabora América na fundição. Eu tive também o prazer de estar lá, estou aqui agora como plateia, e estou encantada com o que está acontecendo, porque realmente não tem como dissociar uma coisa da outra. Não tem como a gente hoje fazer uma resistência sem ter feminismo nisso, sem ter a ecologia envolvida, sem ter o olhar para o bem viver. Eu não conhecia essa expressão, achei uma expressão muito boa, porque eu estudo uma coisa chamada comunicação não violenta, que parte do princípio que todos os seres humanos têm necessidades. E a forma como nós não sabemos expressar essas necessidades acaba gerando toda essa violência, porque a gente não sabe dizer o que a gente precisa, e aí a gente
que é da ordem, enfim, isso se desdobra de uma forma violenta. Então, se a gente focasse no bem viver, eu realmente acredito que a gente conseguiria. Eu adorei. Parabéns. Luciene, você quer começar? Então, quando foi falado ele não, é verdade, foi algo que, para nossa surpresa, ao invés de criar uma situação em que mostrasse, olhe como ele vai nos impedir, aparentemente foi recebido como algo assim, olha como ele está sendo atacado, ele precisa ser defendido, né? Logo, uma pessoa que ataca a todos precisa ser defendido, né? Então, mas aí você fica lembrando qual foi a trajetória dele naquele congresso. Quando muitas vezes foi para o comitê de ética, na comissão de ética, e nunca aconteceu nada. Então, é algo que ia se continuar nessa perspectiva. Então, se ele tinha toda a autoridade e liberalização para dizer o que queria, fazer o que ele já estava ameaçando já está ficando muito perto para as nossas vidas. Então, é algo que se deu. E a sensação que também parecia, que tem uma história assim, eu já vi muita gente falando como uma mulher, um negro, vota nele, porque, além de tudo, vocês perceberam, né? Todas as falas dele tinha do lado um negro, que foi mais votado. Então, era quase o dizer, uma mensagem silenciosa do tipo, olha como eu não sou racista. Né? Ele não conseguia ficar com uma mulher do lado, mas um homem negro ele estava lá. Então, é uma situação daquelas em que a gente percebe que, aparentemente, um segmento oprimido, numa pseudo-tentativa de se sentir, de alguma maneira, protegido por essa mazela, vai e fala, eu estou protegido, vou votar naquilo, porque não vai ter violência, porque ele é uma pessoa que nunca esteve processado. Só que, veja bem, ele se cerca de quem processa, quem está acusado, e também coloca como ministro outros acusados. Então, estamos numa situação de liberar essas ideias que, algum tempo atrás, a gente ia ao Supremo Tribunal para defender nossas ideias. Hoje, a gente vê para que está servindo o Supremo Tribunal. Né? Então, acho que vai ser algo que vai além, muito além das questões judiciais. A gente vai ter que fazer os movimentos sociais, mas pensar em qual estratégia para que não vire o que aconteceu com ele, não. Né? De que a gente vai fazer isso? Sobre as mortes violentas, mas não tem só as mortes violentas. Quer dizer, tem o encarceramento, porque com essa forma de militarização que foi colocada, essas UPPs, elas aumentaram o estupro dentro das favelas com as mulheres, elas, mais do que elas atacavam mais, mataram mais do que o dito do proteger, né? Se aliaram a setores que atacavam aquelas pessoas. Então, no próximo período, a gente vai ter que lutar e sobreviver a elas, porque a luta a gente está fazendo com quem restou aqui. Então, vai ter que ter estratégias de sobrevivência, cuidados coletivos, mas fazer sempre coisas de forma coletiva, porque não vai ser fácil, não. Porque, se o tal que vai ser governador já está querendo colocar, abater, se já abatiam antes, né? Atiravam para depois perguntar. Se aqueles 5 jovens de Costa Barros já receberam 111 tiros, eles já estão autorizados para abater. Pois é, está
está escrito no programa. Então, vai ser difícil a vida, muito difícil. Agora, ao mesmo tempo, é um desafio para quem acha que quer, que se coloca para mudar o mundo. A gente vai ter que ter várias estratégias e pensar em todas elas, repensar do que a gente já fez para poder modificar. E o efeito, eu acho que vai ser esse, eu acho, de pensar novas. Quando você falou sobre ter filhos, já teve vários momentos na história em que houve essa escolha de ter ou não ter pela situação. Eu já cheguei a ouvir de pessoas que eu conheço, não nesse momento, mas em outros momentos, dizer assim, eu não vou querer ter filho num mundo como esse. Já vi isso. Mas eu também já ouvi pessoas falando assim, não, eu quero colocar mais pessoas para construir a história. Claro que elas vão demorar um pouco até construir a história, mas eu acho que vai ser um momento em que a discussão dentro da escola vai ser fundamental, importante para a gente construir, porque são situações... Eu me lembro assim, eu não sou... eu não era em nenhum momento uma discussão da educação, mas quando meu filho foi para uma determinada escola que pelo menos discutia alguma coisa, eu ia lá discutir o conteúdo, porque eu queria saber que história era essa. Assim, um exemplo, quando nessa escola foram fazer um passeio que tinha a ver com conteúdo escolar, eles iam para uma fazenda, antiga fazenda de café, ia ter um baile do imperador. A primeira coisa que eu pensei nessa história é quem vai dançar e quem vai servir, né? Então, sabe essas coisas que você deve pensar no conteúdo? Aí eu cheguei e falei para a professora, puxa, que legal, muito interessante, mas nesse mesmo período histórico tinha os quilombos. Que tal ir aos quilombos? Então, só estou colocando um exemplo de como a gente vai ter que discutir cotidianamente dentro da escola, pelo conteúdo, o ataque aos professores e aos alunos que vão trazer outros conteúdos. Como os alunos, por exemplo, de religiões de matriz africana vão ser vistos nesse momento em que eu já ouvi, inclusive, nessa defesa a esse cidadão, assim, finalmente, agora temos um presidente cristão que vai acabar com esse tipo de religião. Então, a gente vai ter muitas ameaças concretas e ameaças subjetivas, ameaças em que a gente fala que é a morte e a morte em vida. Então, vai ter muito dessas questões que a gente vai precisar trabalhar. Então, quando fala na perspectiva que estratégia, eu acho que vai ser dessa estratégia, da gente discutir melhor e conjuntamente. Porque... e, de alguma maneira, conseguir fazer mais coisas, quando a gente fala das lutas feministas, a gente lembrar quem são todas as mulheres, para a gente realmente fazer uma luta feminista. Olhar que cada segmento, porque nem todas as mulheres são iguais, e que elas precisam, coletivamente, potencializar as lutas para a gente fazer. Vai ser um ataque nas escolas, vai ser na forma da saúde, porque... vai ser visto, por exemplo, a ideia da esterilização das mulheres pobres novamente, né? E do jeito que está, muitas vezes, sem sequer falar para essas mulheres sobre isso. Vai ser um desrespeito à chegada dessas mulheres enquanto sujeito, enquanto política do que é o SUS. Então, e um olhar da privatização, o fechamento das escolas, isso é uma coisa que eu estou... E a gente pensar, por exemplo, é interessante sobre as creches, mas a gente estava numa luta de que todo mundo tivesse direito à creche. Mas temos, e que tipo de creche vai ser essa com esses gestores que a gente tem? Porque a gente pensa só em um ataque triplo, né? É prefeito, governador e presidente. Então, vai ser um olhar e um segmento sobre todas essas coisas. Quando foi colocado aqui assim, a ditadura, a gente sabia que tinham poucos. É verdade. Agora está...
eu acho que eu lembrava teve um momento que era assim, eu sou o fiscal, não sei se é na época do Sarney, na época do Collor, que tinha uma coisa assim, uma mobilização do direito, e agora é a ideia de que eu também sou o poder, mas com poder de destruição do outro. Então, eu ainda acho que vai ser difícil, mas vão ser momentos em que a nossa criatividade militante vai mover para a gente montar as várias estratégias coletivas. Entendeu? Acho que bom que a gente está num momento de compartilhar, né? Porque sofrer calado não dá, não. Bom, eu acho que é o seguinte, essa interpretação de que a grande movimentação do Ele Não significou concretamente um aumento de intenção de votos do Bolsonaro, a gente tem que dar uma refletida sobre isso. Primeiro, porque a gente não tem nem instrumento estatístico que, de fato, a gente consiga ver qual foi a parcela do efeito da pauta e tudo sobre a intenção de voto. E eu acho muito sintomático que essa análise venha, porque muitos outros elementos poderiam ser atribuídos a esse aumento da intenção de votos do Bolsonaro, né? Então, naquele período, você teve já uma estratégia mais conectada e organizada, por exemplo, nas igrejas neopentecostais. Você teve também uma certa antecipação do segundo turno já no primeiro. Então, assim, diante das escolhas organizadas da direita ali, quando os eleitores viram que o Alckmin não ia ser o candidato, por exemplo, que ia conseguir centralizar os votos da direita, isso teve uma migração de voto para o Bolsonaro também. Então, são outros elementos que explicam o crescimento de intenção do voto Bolsonaro ali do primeiro para o segundo turno, né? E, de fato, existe uma série também de elementos do ponto de vista de tática eleitoral, né? Enfim, que eu nem sei se ficar aprofundando nisso ajuda a gente agora nesse momento, assim. Mas o fato e mesmo se a gente tivesse condições de dizer pelo menos com 95% de relevância estatística, que as movimentações contra o Bolsonaro pelas feministas significaram um aumento da intenção de votos nele, então isso é só mais um diagnóstico do nível patriarcal, misógino, racista e colonial que nós temos na sociedade brasileira, né? Então, assim, e que, de fato, nós, então, estamos fazendo a tarefa correta, que é disputar esses rumos na sociedade. Então, na verdade, eu acho assim, equivocada essa leitura, assim, porque ela não tem elemento factível, assim, concreto, e porque eu acho que ela é sintomática de que, talvez, organizada um pouco no discurso, de que, assim, a culpa é das feministas, né? Assim, a culpa é sempre das feministas. Então, quer dizer, a gente, então, deveria não discutir esse discurso, esse projeto organizado por esse sujeito um ataque aos nossos direitos, um ataque à vida, um ataque, né, à ideia de igualdade, de liberdade. Então, assim, com relação a essa coisa escola sem partido, isso eu acho que a gente ficou muito impactado com esse processo mesmo, né? Assim, eu mesmo na universidade está muito, muito forte, né? Eu até depois vi um vídeo de um professor que tinha sido denunciado por esse movimento, porque ele passou um filme sobre a ditadura militar, e no dia seguinte os alunos receberam ele de palmas, todo mundo. Então, assim, quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei até assim, meio tocada, porque eu acho que, assim, a gente tem condição de construir
alianças políticas na escola, no ambiente escolar, né? Porque, de fato, esse pensamento, essa ideia da escola sem partido é altamente autoritária, né? Altamente antidemocrática. Então, a resposta tem que ser o contrário, né? Tem que ser o máximo de democracia, tem que ser o máximo de empatia, tem que ser o máximo de organização política, de a gente também ir construindo os espaços da escola, pensar uma pedagogia que as pessoas possam se ver naquilo, né? Então, assim, talvez seja um bom momento da gente ir também construindo práticas pedagógicas que sejam construtoras de democracia, né? Enfim, eu acho que essa coisa de quais, então, são essas formas de construir a resistência. Primeiro, eu acho que a gente precisa pensar essas discussões conectadas e globais. Assim. Não dá para pensar, então, que o fascismo é uma coisa desconectada das transnacionais, do poder do mercado, do poder das grandes corporações, né? A Angela Davis tem falado tanto nisso, né? De como que, por exemplo, a corporação G4S, que se a gente entrar no site, ela existe no mundo inteiro. Uma corporação que visa garantir o quê? Segurança de quem? Segurança patrimonial. Segurança do quê? Da propriedade privada. Ou seja, a ideia de que o direito da propriedade privada está acima das pessoas, da ideia de humanidade. Então, assim, se a gente não conectar isso com o que significa o sistema carcerário, com o que significa a herança colonial, com o que significa as disputas que a gente tem no mais cotidiano, né? A gente não vai conseguir resistir. Então, assim, outro dia me mandaram um abaixo-assinado para o ministério tal, não ser fundido com o ministério tal. Sinceramente, não vai ser nesse nível assim a resistência política, não pode ser no pequeno, na estrutura. É a ideia de a gente defender a vida humana contra essa barbárie, assim. E aí eu acho que acho que é um ponto muito forte que acho que você trouxe, Luciene, que é também a gente pensando que essas coisas impactam os sujeitos de maneira diferente, né? Então, assim, da gente também ter a responsabilidade de construir uma pauta política, uma leitura política que reconheça como que esses ataques atacam as pessoas de maneira diferente, né? Então, os sujeitos de maneira diferente. E aí a gente precisa também resistências que deem conta disso. Acho que a outra coisa é também da gente ir construindo um combate ao consumismo. Gente, a gente precisa retomar essa discussão de uma forte resistência ao mercado, porque a gente também foi sendo capturado por essas lógicas, né? E é por isso que o neoliberalismo, às vezes, quando ele não tem essa face conservadora, às vezes ele é até meio palatável, assim, né? E o quanto, às vezes, as nossas pautas são tão também sequestradas, né, nesse ponto, então vira uma certa mercadoria. E quando vira uma certa mercadoria, se por um lado atinge mais pessoas, por outro lado deixa de ter aquela radicalidade. E a radicalidade ela é necessária porque esse projeto que está aí também é muito radical, né? Se esse projeto que ganhou uma hegemonia eleitoral nesse período, né, e que impôs uma derrota às forças progressistas, se ele é tão radical na sua misoginia, no seu colonialismo, na sua ideia de privatização de todos os espaços, de mercantilização de todas as esferas da vida, a resposta tem que ser justamente da gente retomar as experiências que nós temos já, que o povo brasileiro constrói desde os seus primórdios, né? Então, assim, rever essas experiências de construção dos comuns, da construção das políticas de comuns, que são políticas que não estão organizadas no lucro, não estão organizadas na individualidade, não estão organizadas no mercado, na ideia de mercadoria, na ideia de que aquilo serve aos nossos anseios consumistas, mas muito mais na ideia de que nós
temos responsabilidade porque compartilhamos a nossa humanidade, nós temos a tarefa de construir uma sociedade que seja melhor para as gerações que virão. Né? Então, o que a gente precisa conectar a ideia de trabalho, de divisão sexual do trabalho, de romper essa ideia de divisão sexual do trabalho, de organizar outros valores, de uma sexualidade que não seja vinculada a essas ideias de consumismo e de individualidade, mas que seja progressista, que seja libertária. Então, a gente tem que conectando a nossa esfera mais privada à ideia mais pública, né? Assim, também de ir repensando essas coisas. Mas nessa ideia de que isso não é nada novo, mas são coisas que as mulheres têm construído aí historicamente, né? E que a gente precisa ir conectando para ter uma leitura mais global. Bom, gente, nosso tempo acabou. Só amanhã agora. E a gente vai ter ali uma programação, né, artística lá fora. Acho que já começou às 18 horas e às 20 horas a gente vai ter a Elza Soares, tá bom? Beijo e até amanhã. Gente, eu não deu nem para colocar sobre as coisas. Resistência, né? Mas aqui no Rio, você certamente conhece, acredito também, a Marielle, né, tem 8 meses de assassinada. Sim. A gente ainda não sabe as causas do assassinato, mas A gente sabe as causas, não sabemos quem mandou. Então, não sabemos exatamente, não, mas